Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como que funciona um teclado, seja ele de membrana ou mecânico. E já que você vai saber a diferença de como funcionam os dois teclados, você também vai acabar sabendo consequentemente o que você ganha de performance ao comprar um teclado mecânico comparado a um teclado de membrana, por exemplo, e vice-versa. Então tá, vamos começar aqui explicando como que funciona um teclado de membrana. Para quem não sabe, teclados de membrana são os teclados mais baratos, aqueles convencionais. Ele tem esse nome teclado de membrana porque ele justamente tem uma membrana aqui, como vocês podem ver. Vou mostrar aqui, ó. É um teclado, desmontei ele. O que a gente pode reparar nesse teclado? Tem o cabo USB dele aqui, aí tem a placa-mãe. E depois disso, a gente repara aqui que ele tem, digamos assim, três películas, três papéis de plástico, a gente pode chamar isso aqui, certo? Vou tirar esse plástico aqui. Como vocês podem ver, tem uma borrachinha aqui em cima, tá vendo? E cada uma dessas borrachinhas é uma tecla. Essa primeira camada passa energia nela. Aí, como vocês podem ver, tem a camada do meio, que ela é totalmente transparente, e tem a última camada. A camada do meio, ela serve para isolar essa primeira camada da última camada. Na camada do meio tem um furinho, o que possibilita que quando você clica uma tecla, a primeira camada entre em contato com a segunda camada. Dessa forma, fecha um circuito elétrico e manda isso para a placa-mãe no teclado, que no caso está bem aqui, eu tirei o plásticozinho do teclado. Já um teclado mecânico, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, ele é todo o teclado é uma placa. Outra coisa que o teclado mecânico tem são os switches. Sim, essas pecinhas aí que vem no teclado. Inclusive, existe switches de várias cores, inclusive de marca diferente. Existe switch da Cherry, Otemu, dentre outras marcas. Então, para cada marca que você for pesquisar, uma cor vai representar alguma coisa. Por exemplo, o switch azul é mais barulhento. Cada cor tem alguma coisa diferente. Às vezes uma cor é mais duro o clique, a outra é mais fácil de clicar, uma é mais barulhenta, outra é menos. Eu não vou estar explicando isso aqui porque vai acabar enrolando o vídeo. Mas, se você pensa em comprar um teclado mecânico, é importante você dar uma pesquisada sobre a cor do seu switch. Lembrando que tem marcas diferentes. Então, você tem que pesquisar pela marca do seu switch e depois pela cor. Aí você vai ver qual que é o destaque do seu switch. Se ele é barulhento ou não, tem o clique firme ou não. E o que é um switch? O switch nada mais é que um interruptor. Sim. Tipo o interruptor que acende e apaga a luz da sua casa. Só que ele é um mini interruptor, por assim dizer. Eu vou desenhar de maneira bem ruim um switch aqui, tá? Tá, imagina que essa coisa que eu fiz aqui é o switch. Dentro dele vem uma molinha. Em cima do switch vem a tecla, né? Essa molinha possibilita que quando você faz o clique, a tecla volte para cima. Essa molinha também muitas vezes contribui com o barulho que o switch faz. Como eu falei, tem uns mais barulhentos e outros menos barulhentos. O switch ele é um interruptor, tipo de acender e desligar a lâmpada da sua casa. E o que interruptor faz? Olha só essa imagem aqui. Imagina que isso aqui é um fio que está passando energia nele. E observa que bem aqui no meio desse fio, os fios não estão conectados. Então, se por exemplo a sua fonte de energia está chegando daqui, por exemplo, se você está atacando energia aqui, a energia não vai chegar nesse fio, porque eles não estão conectados. O interruptor ele faz justamente isso. Quando você dá o clique, ele faz isso aqui se juntar. Então, está passando energia. Isso é um interruptor. Por isso que sua lâmpada acende. Quando você pressiona o interruptor de um lado, ele faz os fios se juntar. Quando você pressiona do outro, ele faz os fios se separarem. Com o switch acontece a mesma coisa. Deixa eu terminar de fazer o desenho aqui para mostrar melhor para vocês. Tá, então imagina que aqui está o switch, como eu falei, e essa coisa aqui é o fio. Observe que o fio não está junto aqui, eles estão separados. Aí quando você pressiona o switch, a molinha faz os dois fios se juntarem.
Lembrando que isso aqui é um desenho genérico, dependendo do projeto que você comprar, não vai ser a molinha que vai fazer os dois fios se juntarem. Pode ser algum outro sistema, mas o princípio de funcionamento é esse. Quando você dá o clique, ele faz dois fios entrarem em contato e a molinha que tem nele faz a tecla subir para cima. E também contribui com o barulhinho que ele tem. Isso é um switch por dentro. A cor de um switch, ela só serve para representar se ele, como eu falei, ele é mais barulhento ou não. O princípio de funcionamento, independente da cor, vai ser o mesmo. Só vai mudar um negocinho por dentro dele que às vezes deixa ele mais barulhento ou menos. Então, voltando aqui ao vídeo que mostra um teclado mecânico por dentro, essa é a parte de trás do teclado mecânico. Os switches estão do outro lado dessa placa-mãe que nesse vídeo ele não mostrou. E como vocês podem ver, cada switch ele é soldado na placa-mãe. Então, inclusive uma coisa boa aí dos teclados mecânicos é que se uma tecla começar a apresentar defeito, você pode comprar um switch separado e você mesmo realizar a solda. Você não leva para um técnico aí e ele troca a sua tecla. Pode ser que isso não resolva, mas na maioria dos casos, ao trocar o switch, a tecla volta a funcionar. Coisa que não dá para você fazer num teclado de membrana. Se o teclado de membrana começar a apresentar problema em uma tecla, esquece. Não tem como arrumar. Aproveitando que eu já estou falando sobre arrumar teclados, vamos falar sobre o desgaste deles. Já que o teclado mecânico tem uma construção mais rígida, ele tem um switch, ele tem uma placa-mãe dentro dele, tudo isso contribui com que a durabilidade dele seja maior. Já o teclado de membrana não é muito bem assim. Isso aqui é um plástico bem fininho. Inclusive, eu acho que eu consigo rasgar aqui com a mão, só que eu não vou fazer isso. Você olha para isso aqui, por mais que a carcaça seja bem feita, isso não significa muita coisa. Ele internamente, por mais bom que o projeto seja, o plástico pode começar a apresentar defeitos. Se você deixar o teclado em um local muito quente, sei lá, deixar ele no sol, você trabalha com PC no sol, por exemplo, provavelmente tem chance de alguma partezinha aqui do plástico aqui derreter. E muitas vezes, por exemplo, se uma partezinha derreter, várias teclas apresentam defeito. Porque como vocês podem ver aqui, ó, se por exemplo estragar bem aqui, tá vendo que tem um fio só para 3 teclas. Se estragar essa beirinha aqui, já era. Essas 3 teclas vão parar de funcionar. E se a gente for seguindo esse fio, a gente vai ver que pode parar de funcionar muitas outras teclas além dessas 3. Então, várias coisas podem contribuir com isso. Às vezes o plástico, só dele ficar velho, ao passar dos anos, ele vai grudando um no outro. E se um plástico grudar no outro, ele vai fazer fechar o circuito, como eu tinha falado. Então, às vezes ele vai ficar dando clique sem parar sozinho. Isso muitas vezes acontece porque o plástico começou a derreter. Com o passar do tempo mesmo, ele pode derreter. E acabou meio que juntando todas as membranas dele. E isso não pode acontecer. Já no teclado mecânico não tem isso. O que pode mais acontecer no teclado mecânico seria problema na solda. Com o passar do tempo a solda pode enferrujar, pode ter umidade, pode ter corrosão na placa-mãe. Isso aí são coisas que, quando você vê que começou a apresentar o problema, muitas vezes uma corrosão dá tempo de separar ela. Separa a corrosão, refaz a solda local ali e continua usando o teclado. É claro que nem todo mundo vai conseguir refazer uma solda, nem todo mundo vai conseguir parar a corrosão, mas é uma coisa que dá para fazer. No teclado de membrana não tem isso. Não tem como você fabricar um plásticozinho desse. E você nem, para falar a verdade, você nem encontra para comprar. Então, nesse quesito de durabilidade e conserto, o teclado mecânico é muito melhor que o teclado de membrana. Normalmente as marcas gostam de dizer quantos milhões de cliques que uma tecla suporta. Mas eu não gosto de falar, não gosto de usar isso aí como não gosto de ver essa estatística, porque ela acaba que não representa muito a realidade. Porque quando uma marca vai testar quantos cliques suporta um teclado, fica um robô lá clicando no teclado várias vezes, dando vários cliques. No teclado mecânico, de membrana, tanto faz. E dar vários cliques sem parar é diferente de você dar vários cliques separadamente ao longo do tempo. Quando você dá vários cliques ao longo do tempo,
pode ser que acabe durando mais o teclado. Do mesmo jeito que pode ser que acabe durando menos, porque ao longo do tempo o teclado pega calor, frio, umidade, entra pedaço de comida dentro dele, se você come perto do seu computador, né? Então tudo isso pode contribuir para que o seu teclado acabe tendo menos cliques, ou se não até mais cliques do que o prometido pela marca. Mas pelo que eu andei pesquisando, o tempo médio de duração de um teclado de membrana é de 10 anos, enquanto um teclado mecânico é de 20 anos. É claro que esse número pode variar muito, dependendo do seu tipo de uso, mas a média é essa daí. No final das contas, não tem como você saber quanto tempo a mais de fato um teclado mecânico vai durar a mais que um teclado de membrana. Mas de uma coisa você pode ter certeza, que o teclado mecânico ele tem toda aquela vantagem que eu já falei no vídeo. Ele é mais bem feito, o projeto interno dele. Se ele começar a estragar é mais fácil de você parar o estrago dele e acabar consertando. Coisa que não tem como você fazer no teclado de membrana. Voltando a mostrar aqui o teclado de membrana, tem uma coisa chamada ghosting. O que o ghosting é? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Na própria internet, se pesquisar aí teste de ghosting, você vai achar esse site na internet. Deixa eu mostrar aqui basicamente o que é o ghosting. Observe que eu vou clicar essas 4 teclas, ó, o G, H, J e o K. E observa que teclas que o computador está reconhecendo. Ele não reconheceu o K, sendo que eu estou clicando aqui as 4 teclas, ó. Ó, tem vezes que ele só reconhece 2, eu estou clicando as 4 ao mesmo tempo. Ó lá, ele só está reconhecendo 3. Isso daí é o ghosting. E por que ele ocorre? No caso, esse teclado aqui é um teclado de membrana, tá? Não é um mecânico. Então, mostrando o teclado de membrana aqui por dentro, isso ocorre por causa daquele mesmo princípio que eu falei. Observa que uma tecla aproveita o fio de outras teclas. Então, às vezes, se você está pressionando 3 teclas ao mesmo tempo, quando você pressiona uma tecla, às vezes não tem como você, dentro do teclado, você pressionar outra tecla. Você pressiona ela fisicamente, mas internamente você não vai estar pressionando, porque às vezes você pressionando uma certa tecla, você faz parar de passar energia em uma certa parte do teclado. Então, observa que se eu clicar essas 4 teclas, como eu falei, o H, J, K e o L, elas não vão ao mesmo tempo. Porém, se eu for em algumas outras teclas, depende muito, eu vou usar como exemplo o A, o S, o D e o F. Observa que elas vão. Estou clicando as 4 ao mesmo tempo e elas estão indo. Isso é o anti-ghosting. Eu não achei explicando em nenhuma parte da internet como é que funciona o anti-ghosting, mas eu vou falar para vocês na minha mente o que é a coisa mais lógica do anti-ghosting. Uma tecla acaba aproveitando o fio da outra. No anti-ghosting, teoricamente não teria isso. O anti-ghosting ele não é implantado em todas as teclas de um teclado normalmente. Ele é implantado só nas principais teclas. Nas principais teclas de um gamer, porque o anti-ghosting é justamente pensado para o público gamer. E o gamer ele usa muito o que? Ele usa o Shift, o W, D, S, espaço. Então, todas essas teclas aqui dessa região normalmente costumam possuir anti-ghosting. E o anti-ghosting ele seria esse fio indo direto para a placa-mãe. Provavelmente, chegando perto da placa-mãe, ele acabaria emendando com outro fio. Mas ao longo do teclado em si, o teclado teria um fio para uma tecla. E esse um fio ele não seria aproveitado para várias outras teclas. Então, quando você clicar uma tecla, não vai impedir de passar energia em outra tecla. Mas isso acaba deixando o projeto mais caro, implantar o anti-ghosting. E é por isso mesmo que eles só fazem o anti-ghosting nas principais teclas do gamer. Então, o anti-ghosting, como eu mostrei, na região do teclado que ele é implantado, dá para você clicar mais teclas simultaneamente. Coisa que no teclado mecânico não existe isso. Não existe ghosting no teclado mecânico. Como vocês podem ver nesse vídeo aí que eu fiz call com meu amigo, ele tem um teclado mecânico e eu falei para ele clicar todas as teclas que ele conseguisse. Ele não conseguiu clicar todas as teclas, mas as teclas que ele conseguiu clicar foram todas pressionadas. Então, para você que joga algum jogo e, sei lá, pressiona muita tecla, dependendo do jogo, né? O teclado mecânico pode ser primordial para você. Porém,
para a maioria dos jogos, ó, vou pressionar todas essas teclas simultaneamente, ó, o Shift, o A, o D, o W e o espaço. Ó lá, tô conseguindo pressionar todas. E é justamente aqui que está implantado o anti-ghosting. Também é implantado em algumas outras teclas, mas nas teclas que eu tenho certeza que tem são nessas daqui. Então, em um jogo raramente você vai clicar todas essas teclas simultaneamente, mas vamos usar como exemplo aqui um jogo de tiro. Você vai estar andando para frente, vai clicar o Shift para correr e o espaço para pular. E de vez em quando você usa aqui para virar. Então fica de boa para você jogar a maioria dos jogos. Vai que tem um jogo que você tem que clicar, sei lá, 4 teclas nessa região aqui simultaneamente. Para esse tipo de jogo vai acabar sendo ruim. E é claro que jogo de tiro você também usa o mouse, mas o mouse é um circuito separado. Não tem a ver com o teclado. Ou seja, se você clicar 4 teclas aqui, o teclado não vai parar de ser clicado e vai continuar funcionando normalmente porque ele é um acessório separado. Já deu para mim falar na parte da construção, na parte interna, a principal diferença entre o teclado mecânico e o de membrana. Aí existe um termo que surgiu aí nos últimos anos que é o teclado semi-mecânico. Mas o que será que é isso? Isso é apenas um termo que eu não gosto de usar esse termo. Inclusive acho que as empresas que usam esse termo elas não concordam com o uso desse termo semi-mecânico. Ele é usado puramente para marketing. O teclado semi-mecânico nada mais é que um teclado de membrana alteado com barulho na tecla. Então todo o quesito de durabilidade, de ghosting, vai ser igual de um teclado de membrana. Lembrando que também é importante você ficar atento à construção do teclado. Eu não me refiro à construção interna, mas sim à externa. Porque a construção interna, na hora de você comprar o seu teclado, não vai dar para você ver ela. Se você desmontar o seu teclado, você vai perder a garantia. Não faça isso aqui que eu fiz. Inclusive, esse teclado aqui que eu desmontei já está fora da garantia. Então, o que vai sobrar para você analisar em um teclado vai ser a construção dele na parte de fora. Tem uns pontos principais que você tem que ficar atento, que inclusive eu já vou mostrar aqui. Olha só, agora eu vou comparar dois teclados de membrana. Esse aqui custou R$20 e esse aqui R$170. Será que tem muita diferença entre eles? Olha, na parte interna dos dois é quase a mesma coisa. A única coisa que muda basicamente é o externo dele. É claro que esse aqui tem algumas funções a mais. Tem uma função que eu ativo que enquanto eu estiver jogando, se eu clicar a tecla do Windows sem querer, acaba que não é clicado, só acaba funcionando as teclas que você precisa para jogar. Coisa que esse teclado não tem essa função. Além disso, esse teclado aqui tem um driver melhor. Tem como você programar algumas teclas extras que você quer no teclado. Por exemplo, você clica mais, na verdade você clica menos. Tem como você alternar esse tipo de coisa. Enfim, esse teclado mais caro ele tem um driver melhor. Mas internamente os dois é praticamente igual. Mas na construção interna muda um pouco. Olhando aqui a parte de trás, esse teclado é um plástico bem mais rígido, enquanto esse aqui é um plástico bem mais fino. Esse teclado aqui pesa umas 200 gramas e esse aqui pesa 800 gramas, na faixa das 800 gramas. O que acaba ajudando o teclado, porque ele, como ele é mais pesado, ele também fica mais difícil de se mover na mesa. Então se eu esbarrar nele, o teclado continua no mesmo local. Coisa que se eu esbarrar nesse, é muito fácil do teclado mexer. E como esse teclado custou R$20, ele não tem borrachinha, é uma enganação. Na parte aqui, na parte traseira dele, ele tem um plástico que imita uma borracha, mas não é uma borracha. Já nesse aqui, para fixar melhor, ele tem mesmo 4 borrachonas grandonas em cada uma das pontas. Esse teclado de R$20, ao abrir e fechar o pezinho dele, eu percebi que tinha pouca qualidade. Inclusive com o tempo eles já quebraram. Coisa que no teclado mais caro não aconteceu. Porém, como vocês podem ver, eu só estou falando bem do teclado mais caro. Mas tem uma coisa que esse teclado aqui me decepcionou muito. Por exemplo, olha essa tecla aqui, o Backspace. Quando eu clico nela, ó, tá dando pra mim clicar normalmente. Porém, se eu pôr minha força aqui na beira, ó, ela trava. A tecla simplesmente não vai. Dependendo do jeito que eu for, até vai. Mas muitas vezes eu dou o clique e não vai, a tecla não afunda. Eu tenho que ir bem no meio aqui para mim clicar. Enquanto isso, no teclado barato, qualquer lugar que eu clicar, a tecla afunda. Para o pessoal que joga, acaba não usando muito essa tecla, às vezes nem liga para isso.
Porém, pra mim, que eu digito bastante até, isso aqui é muito irritante, dá vontade de quebrar o teclado tem hora. Tem hora que eu tenho que clicar o negócio umas 3 vezes porque eu tenho que clicar bem no centro e toda hora eu esqueço disso. Com o tempo você vai se acostumando, mas é um negócio bem irritante. Lembrando que isso aqui não acontece com todas as teclas. Se eu clicar o L, qualquer parte que eu clicar o L funciona. Do mesmo jeito o espaço. Qualquer parte que eu clicar o espaço também funciona. Deixa eu mostrar o porquê que isso só acontece no backspace. Também acontece em umas outras teclas, mas a principal tecla que ocorre é no backspace. Olha só, ranqueei as duas teclas desse mesmo teclado. Observa que o backspace, ele não tem nada. Ele só tem um furinho que dá acesso à membrana. Já, por exemplo, no Shift, que é uma tecla maior um pouco, ela tem um sistema diferenciado. Como vocês podem ver, ela tem um aramezinho aqui e tem esses dois plásticos na borda. Isso aqui, esse sistema contribui para que quando eu pressione a tecla, eu consiga pressionar ela em qualquer lugar. Eu não tenho que ir no meio. Coisa que nesse teclado aqui, que é um Razer Ciclosa, o pessoal da Razer esqueceu de implementar isso nesse teclado aqui. Então, isso é muito comum de acontecer. Você tem que ficar atento a isso. Vai checando todas as teclas maiores do teclado. As teclas tamanho padrão, você nem precisa checar elas muito isso. Mas na maioria dos teclados, alguma tecla vai ter esse tipo de problema. Mas essa dica aqui meio que só vai funcionar para quem vai comprar um teclado pessoalmente. Você vai na loja física. Quem vai comprar pela internet, não tem como você testar isso antes de comprar o seu teclado. É claro que se você não gostar do seu teclado, tem como você fazer a devolução dele, você comprar pela internet. Mas tem como você prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Para você que vai comprar em loja física, você vai ter que fazer o teste com a sua mão pessoalmente. Já você que vai comprar na internet, você vai ter que priorizar marcas mais famosas, como Logitech, Redragon, até mesmo Razer. A Razer é boa, só que ela falhou nesse projeto aqui do Razer Ciclosa. Então é bom você priorizar modelos de teclados mais conhecidos, marcas mais famosas. Muitas vezes esses teclados vão ter um sistema das teclas melhor. Se a gente for observar, como eu falei nesse teclado genérico, o backspace dele é bom. Olha só o sistema dele. O backspace ele não tem um araminho, mas ele tem dois pedaços de plástico aqui, ó, na ponta, que acaba ajudando que quando eu clique nele, qualquer parte que eu clique, ele seja pressionado da mesma forma. Eu tenho que pôr o mesmo tanto de força. Então ele não precisa necessariamente ter um araminho no teclado como esse Shift. Tem outras formas de você correr deste problema da tecla central. Então isso vai depender muito do projeto do teclado que você vai comprar. É claro que é muito difícil você olhar isso antes de você comprar o teclado. Muitas vezes você olha depois que você já comprou. Então, como eu falei, priorize marcas mais famosas um pouco. Marcas mais conhecidas, marcas que estão no mercado há mais tempo. Isso aqui que eu mostrei, que você tem que pressionar a tecla no centro, também acontece com teclado mecânico. Por mais que eu só mostrei aqui com teclado de membrana, muitas vezes em teclados mecânicos, os mais baratinhos que você acha na internet, teclado mecânico de R$ 150, muitas vezes eles também podem apresentar esse mesmo problema que um teclado de membrana apresentou. Então, muita atenção, muito cuidado antes de comprar um teclado mecânico barato de qualquer marca, que é o que uma grande parcela do pessoal acaba fazendo na hora de comprar um teclado mecânico. O pessoal acaba se iludindo, achando que o teclado mecânico é uma grande coisa, sendo que às vezes você nem tem necessidade de comprar um teclado mecânico, e muitas vezes se você tivesse comprado um teclado de membrana de R$ 150, para você pode ser melhor que um teclado mecânico de R$ 150. Porque quando você for comprar um teclado de membrana de R$ 150, ele vai ter todo um projeto melhor. Inclusive um teclado que tem um projeto muito bom, que custa na faixa dos R$ 70 no momento desse vídeo, é o Logitech K120. Eu já fiz review aqui dele no canal, vai lá conferir, link na descrição. Inclusive se você está pensando em comprar um teclado de membrana, aconselho que você compre esse teclado. Eu não tenho nada o que reclamar dele. O projeto dele, a construção é simplesmente perfeita. Dá pau em muitos teclados mecânicos mais baratinhos. Em quesito de construção, durabilidade eu já não sei te dizer isso.
Então, já vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que eu tenha falado tudo. O vídeo acabou ficando meio longo, mas para você que quer saber um pouco mais sobre teclado, esse vídeo foi essencial. Enfim, eu vou deixando ele por aqui. Deixe aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo falando sobre mouses, né, para completar o setup. E é isso daí. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, considere se tornar um membro aqui do canal e eu vou indo nessa. Até a próxima.